A agricultura brasileira possui uma grande diversidade de cultivos e a América é um continente com uma grande variabilidade climática. Diante disso, a atividade econômica é bastante influenciada pelas mudanças climáticas e também é a que gera mais impactos no meio ambiente. A área de estudos que se preocupa em investigar essa relação clima-planta é a agrometeorologia, que também procura criar estratégias que melhor se adaptem às diferentes culturas, monitorando chuvas, temperaturas, umidade do ar, entre outros fatores que afetam as lavouras. Eu tenho muito parente que é de Tapes, que eles são agricultores, e eu sei que eles perderam muita questão da soja por causa da temperatura, por causa da chuva que não choveu. Eu acho que na verdade mata a plantação, né? E daí o produtor não consegue fazer a colheita que ele tinha que fazer ou porque morre ou porque não teve chuva, né? Todos esses processos do clima que vai mudando ao longo do tempo. Se tem um período que é para ser de seca com determinada plantação, tendo um excesso de chuva não vai ter. O pouco que vai ter vai ser vendido a um valor maior, que vai chegar com um custo maior no mercado. E isso pode afetar diretamente o consumidor. Os nossos colonos plantam e tudo, e conforme o clima tem devastado. Aí se torna ruim para eles e principalmente para nós. Chuvas que antigamente, tipo 20 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, chuva que chovia em 15 dias, hoje chove em 24 horas. Quer dizer, isso é a variação que eu vejo que o ecossistema está alterado. Na verdade o inverno já não é mais como antes, né? Faz mais calor no inverno. Esse ano que está fazendo mais, a temperatura mudou, né? Tá mais frio, mas a umidade aumentou também. Temos verão muitas vezes em pleno inverno e vice-versa. Chuvas que era para ter no período de inverno, no alto do verão. Há mais de 25 anos, o professor Homero Bergamaschi coordena o Laboratório de Agrometeorologia da URGS. Em 2017, ele recebeu o prêmio O Futuro da Terra, por seu trabalho como difusor do conhecimento a respeito da agricultura no Rio Grande do Sul. Boa tarde, professor. Primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e a disponibilidade de dar essa entrevista para nós. Eu gostaria de começar lhe perguntando como foi a sua trajetória acadêmica e como o senhor se interessou pelos estudos de agrometeorologia. Bem, a história é longa. Eu venho do interior, vim para fazer segundo grau em Porto Alegre, na época do Julinho, Colégio Padrão do Estado. Fui para agronomia, fui dos poucos da minha turma de segundo grau, a maioria ia para medicina, para engenharia, eu fui para agronomia. E aí, dentro da agronomia, foi na época final da graduação, já me defini por um mestrado. Eu fiz um mestrado em ciência do solo, mas já direcionei a minha pesquisa justamente para a parte de clima, já sabendo que o clima é um dos principais fatores de entrave, enfim, limitações na atividade agropecuária. Na época não tinha muita gente se dedicando a essa área, mas ela vem crescendo progressivamente, até porque, como eu falei, é uma das principais limitações, digamos assim, é o calcanhar de Aquiles da nossa atividade agropecuária, um dos maiores fatores de risco. E já a partir do mestrado eu comecei na pesquisa, isso foi no início da década de 70 ainda, 75 eu entrei para a universidade, e aí sim, aí eu me defini mais fortemente na área. Desde 1980 eu sou pesquisador do CNPq, até 2019 eu estou ligado ao meu departamento como docente convidado, estou dando aula na pós-graduação também. O que significa a agrometeorologia e como ela surgiu no Brasil? Bom, a agrometeorologia não é nova, né? Ela vem, digamos assim, é o ramo da meteorologia que se dedica à atividade agropecuária. A meteorologia, mundialmente, ela se tornou importante na medida em que o homem começou a ter condições, ter instrumentos para quantificar os fenômenos meteorológicos. E a partir daí, as áreas, digamos, as ciências naturais foram as que deram maior impulso ao próprio desenvolvimento da meteorologia. A agricultura,
a própria biologia, a ecologia também. A ecologia, aliás, ela também se desenvolveu fortemente em cima da ecologia agrícola, portanto. Aliás, a agrometeorologia no Brasil, no início, era denominada ecologia agrícola. Depois, meteorologia agrícola, depois agrometeorologia. E, bom, na medida, como eu falei, na medida em que as ciências vão se entrelaçando, na medida em que a interdisciplinaridade vai se consolidando, isso vai ganhando muito mais sentido, muito mais importância. Então, a agrometeorologia é essa área que prevê os impactos das mudanças climáticas nas plantações. E já busca também, através da quantificação, quer dizer, hoje em dia nós temos as ciências muito mais quantitativas, quer dizer, estamos na época dos modelos de quantificação, previsão de safras, por exemplo. Isso aí tudo demanda muita pesquisa de campo para buscar relações, quantificar as relações clima-planta e, ao mesmo tempo, também a mitigação, né, de fenômenos adversos. Como eu falei, seja por frio, seja por temperaturas muito elevadas, falta d'água, excesso de água em alguns casos, as doenças que têm muita relação, uma relação muito estreita com as condições atmosféricas também. Em 2017, o senhor ganhou o prêmio Futuro da Terra. Qual a importância de ter ganho esse prêmio nesse momento da sua carreira? Receber uma premiação é um coroamento de uma carreira, né? Quer dizer, depois da gente ter trilhado, principalmente no meu caso, uma trajetória longa, eu sempre trabalhei principalmente com pesquisa de campo, é uma atividade bastante árdua, equipes pequenas, muitas vezes com recursos muito reduzidos. Então a gente se sente muito satisfeito, muito gratificado com uma premiação, um reconhecimento desse tipo. O senhor comentou que ano passado publicou um livro, né? Qual é a importância dessa publicação na sua carreira? Então, o livro é As Plantas e o Clima, Princípios e Aplicações. Dentro da agrometeorologia, eu digo assim que ele traz muita contribuição, sobretudo considerando o enfoque que a gente dá aqui no Sul, na nossa universidade, na URGS, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Pelotas. É um ensino diferenciado. A gente estuda o clima, né, os fenômenos meteorológicos, que é, digamos, a base, né, estudar o ambiente físico no qual se desenvolve a agropecuária. Mas, de imediato, isso tem que ser complementado com as relações clima-planta, ou seja, buscar as aplicações, dar sentido a isso. Eu costumo fazer uma comparação, Ana, com a área da saúde. Quer dizer, não basta conhecer a doença, saber suas características, época de ocorrência, regiões de ocorrência, tem também saber o que ela vai produzir no indivíduo, as reações que esse indivíduo vai ter, como deve ser tratado, quer dizer, tem toda a parte clínica, terapêutica também. É a mesma coisa na área da agropecuária. Não adianta a gente conhecer os fenômenos adversos, né? Estiagens, geadas e assim por diante. Se a gente não conhecer como as nossas espécies cultivadas, como as nossas atividades, de um modo geral, vão reagir e o que fazer com isso aí. E aí então a gente vai encontrar as grandes conexões com as outras áreas. A área de solos, a área da fitotecnia, da zootecnia. O campo de aplicação é muito vasto. E nesse livro a gente buscou sintetizar uma trajetória de pesquisa de campo, quer dizer, como diz um colega meu, é suco da própria fruta. A gente está oferecendo ao público a nossa experiência acumulada ao longo de 4, 5 décadas, pelo menos. Segundo uma pesquisa feita pela ONU, a agricultura é uma das maiores responsáveis pelos impactos na natureza, né? Existe alguma área da agrometeorologia que estuda ou como a agrometeorologia poderia ajudar para mudar esse cenário? Ela está envolvida em todo esse estudo do complexo climático, as modificações climáticas, né? Você fala hoje em dia muito do aquecimento global. Que aquecimento é esse?
Sabe-se que são principalmente elevações das temperaturas noturnas, quer dizer, o frio vai diminuindo, isso aí também causa impacto, porque o frio pode ser prejudicial para algumas espécies, principalmente as tropicais, mas ele é muito necessário para outras espécies, como as espécies temperadas. Agora mesmo nós estamos tendo dias frios durante o inverno, né? Quem é da área das culturas temperadas, né? Os cereais de inverno, a fruticultura de clima temperado, né? O frio é importante. Estudar esses fenômenos é indispensável, isso aí está justamente dentro da nossa área, da agrometeorologia. Agora, a busca, seja pela mitigação, ou seja, redução das emanações gasosas de gases de estufa, principalmente CO2, o anidrido carbônico. Aí já começa a interligar com a área de manejo do solo, por exemplo, né? O solo sempre foi o grande depósito, o grande pool de matéria orgânica, o grande reservatório para onde o carbono, né, deve ser direcionado e armazenado. Então aí está uma grande conexão com outras áreas, a área de manejo do solo, manejo de culturas também, e aí vem os sistemas que estão sendo muito preconizados atualmente, o plantio direto, sistemas integrados de produção. A outra estratégia é via adaptação das espécies. Aí há uma conexão com a área de melhoramento genético, né, com zoneamentos, com a elaboração de calendários de cultivo mais adequados, para fazer com que as culturas possam suportar melhor não apenas a variabilidade que sempre existiu no nosso clima, como também as variações de longo prazo que estão sendo não previstas, estão sendo já verificadas no presente momento. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, ela estima que será necessário aumentar em 60% a produção no campo até 2050. Eu gostaria de saber do senhor como que a agrometeorologia pode ajudar nesse aumento da produção no campo. Estima-se que a população mundial, até 2050, esteja ao redor de 9 bilhões de habitantes. Então, a FAO projeta também resolver o problema da fome, quer dizer, a parte da população atual e futura que recebe menos alimentos do que deveria. Por um lado, teremos alterações no nosso clima, essas alterações aí vão projetar expansão em regiões mais frias, porém redução de áreas em locais hoje já mais quentes, mais secos, né? Ou seja, haverá migrações de espécie, haverá impacto sobre a biodiversidade também, haverá na variabilidade que sempre existiu e sempre foi o grande fator de risco, como eu falei desde o momento, desde o início, haverá aumento na probabilidade de riscos. Então, a agrometeorologia está incluída nessa busca de reduzir riscos e, ao mesmo tempo, aumentar, ainda teremos que aumentar significativamente o potencial de produção dos nossos sistemas atuais. Quer dizer, a fronteira agrícola tende a chegar ao seu limite, né? O Brasil é dos poucos países que ainda dispõe de algumas áreas para expandir a fronteira agrícola. Resta então aumentar e estabilizar a produção dentro do que a gente já tem um pouquinho mais. Agora, eu quero deixar bem claro essa ideia. Fala-se muito na mudança climática, né, no aquecimento global principalmente, mas nunca esquecendo que a variabilidade climática que sempre houve continuará existindo e num nível maior do que as variações de longo prazo. Então, falando sobre essa variabilidade, não é mesmo? O Rio Grande do Sul é um estado com uma forte produção agrícola e também com uma variabilidade climática muito grande. Tem momentos em que passamos muito frio e em outros passamos muito calor no verão. Quais são os desafios da agrometeorologia aqui no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul ele está
ele não é nós não temos nem um clima temperado e nem um clima tropical. Nós estamos no meio termo e, inclusive, produzindo a partir de espécies de clima temperado e a partir de espécies de clima tropical. Ou seja, nós temos que ser muito eficiente. A nossa pesquisa tem que trabalhar muito. A área de extensão também levar ao produtor, o nosso produtor também tem que ser muito eficiente, porque trabalhar em áreas marginais é uma incerteza muito maior. Por isso que os nossos fatores de risco são bastante sérios, como tu bem falaste. Mas o Rio Grande do Sul, por isso, ele se tornou, eu diria assim, a partir dos anos 60, o Rio Grande do Sul se tornou como que uma referência mundial em pesquisa agrícola, principalmente. Se o Brasil hoje tem um agronegócio reconhecidamente grandioso no mundo inteiro, né, ele se deve principalmente à tecnologia que saiu do sul e foi em direção ao trópico. Né? Não dá para menosprezar também, né, toda a pesquisa feita em São Paulo, Minas Gerais, mas a produção de grão, sobretudo, né, se deve muito à pesquisa que foi gerada aqui no Rio Grande do Sul, passou para o Paraná, passou para o Mato Grosso e está indo lá na direção do Cerrado, né, do leste e nordeste do Brasil também. Muito obrigada, professor, por ter cedido essa entrevista. Eu que agradeço, Ana. Sempre às ordens.